Olá, tudo bom com você? Como é que você está? Eu sou Débora Galhardi e esse é o Débora no Canto Dela, nosso podcast que eu trago aqui sempre temas sobre desenvolvimento humano. Hoje já quero ir direto para uma provocação. Você sabe dizer não? Você é uma pessoa que sabe colocar cada um no seu lugar? Você sabe qual é o seu lugar? Eu não vou responder isso não, porque quem vai responder é ela. É a Amanda Ferrari que está comigo. Depois eu apresento ela, porque eu já quero que responda tudo. Tudo bom, Amanda? Tudo bom, daí você? Tudo bom. Fala pra gente, então, por que é tão difícil pro cérebro, pra gente dizer não? Porque o cérebro ele é um órgão sociável, né? Então ele precisa de um outro cérebro para se desenvolver, uma outra pessoa para se socializar, para evoluir. Então, quanto mais a gente diz não para ele, é como se fosse algo realmente negativo, uma rejeição. Então, para ele, aquilo traz um desconforto, né, para o nosso cérebro e para nós mesmos. Então, por isso que é tão difícil a gente ter essa prática do dizer não e acaba dizendo sim para algumas coisas que realmente a gente não gostaria. Ótimo. Então já sabe, né? Esse é o nosso tema de hoje. A gente tá num episódio falando aí sobre vida com propósito aqui no Débora no Canto Dela. É uma nova temporada, então é um novo tempo com muitos episódios e falando sobre exatamente isso, como se desenvolver, como crescer. E para isso a gente muitas vezes precisa dizer muitos nãos. E a gente vai falar sobre isso com ela. A Amanda Ferrari, que está aqui comigo, ela é especialista em neurociência e comportamento humano. Então, já tô com a pessoa certa aqui do meu lado para a gente contar mais sobre esse tema. Amanda, então a gente vai falar sobre crenças e o poder de dizer não e também os impactos na saúde mental e nas decisões. Eu quero que Perfeito. você traga, então, antes da gente iniciar de como eu posso dizer não, como fazer isso da melhor forma, o que são, porque está muito envolvido com isso, das crenças, o que são essas crenças limitantes e como que elas impactam na nossa identidade e tudo que a gente vai fazer? O que são essas tão famosas crenças limitantes? Perfeito. Então, as crenças é aquela verdade absoluta do ser humano. Então, tudo que a gente viveu, sentiu, experimentou desde lá da barriga da nossa mamãe, né, até a nossa vida adulta, então, né, todo esse crescimento que nós tivemos aí, essas experiências, elas formam as nossas crenças. Então, principalmente desde lá do útero mesmo e primeira infância. Uhum. Então, muitas vezes as crenças limitantes são exatamente isso. O que nos paralisa diante de uma decisão, diante de uma situação. Então, muitas vezes a gente olha e pensa, né? Não, eu não sou capaz e nem tentou. Então, isso quer dizer que você tem ali algo que você vivenciou lá no passado, isso está lá no seu subconsciente, isso te paralisa para você ter alguma tomada de decisão, ação, enfim, isso na sua vida pessoal, profissional. Então, a gente Uhum. tem que sempre fazer reflexões aí no dia a dia para ver o que realmente nos paralisa. Certo. E você acredita que muitas pessoas também trazem, essa ideia, esse, vamos dizer, esse trauma, essa crença de quanto a quantos anos? E eu tô falando aqui muito de forma leiga, porque eu sei que vai ter bastante gente também com essa dúvida. Até que idade que isso se forma no cérebro de uma criança para ela chegar a ponto de, na fase adulta, ela não ter escolha consciente, vamos dizer assim? Até praticamente os 7 anos de idade. Isso já fica bem fortalecido, já cria ali alguns caminhos neurais que não serão perdidos, porque foram bem fortalecidos, realmente a depender do que essa criança vivenciou nessa primeira infância que nós chamamos, né, que vai até os 7 anos. Uhum. Então ali, por isso que é tão importante a gente dar uma atenção muito grande na gestação, isso para as mamães, né, dar uma atenção, o que eu estou vivenciando, que ambiente que eu estou frequentando, que tipo de sentimento que eu estou tendo, porque isso passa para o bebê. E aí depois dessa criança, né, após nascimento, até os 7 anos de idade, é importante a gente sempre observar esses comportamentos que estamos passando para essa criança até os 7 anos de idade, porque é ali onde vão se fortalecer essas crenças, seja de Uhum. identidade, de pertencimento, merecimento. Entendi. E já se prepare, viu, que nós temos bastante podcast e vou perguntar tudo e Vamos mais lá, um vamos pouco, lá. então se prepare aí, porque eu quero que você fale, Amanda, e que você se sinta à vontade também para isso, para trazer aí tudo que você tem estudado, tudo que você tem e a Amanda também está não só já estudou, mas também hoje está ali com alguns alunos também coordenando, é isso? Você faz uma mentoria, como que é isso? Fala um pouquinho da pós também. Eu sou tutora da pós-graduação Neurociência Cognitiva e Comportamental do The Neuro Ótimo. Academy.
Então, eu faço toda a parte de acompanhamento e tutoria da parte de estudos, né, e faço uma metrificação também desses alunos com relação a onde eles estão, onde eles desejam chegar com a neurociência, como que eles podem Ótimo. trazer a neurociência para a vida pessoal e profissional deles com uma aplicação prática, né. Ótimo. E eu falo porque é bom também, por que que eu sempre trago isso? Porque a gente não tá aqui só um bate-papo. Eu falo que é uma entrevista em formato de bate-papo para que vocês fiquem descontraídos, mas vocês trazem aqui todo um respaldo. Então, Uhum, ninguém tá falando aqui de achismo, tá, gente? Então, a Amanda Ferrari tá aqui comigo e eu a convidei, inclusive, para fazer parte nesses 3 meses comigo desses episódios, porque é justamente para essa temporada de fortalecimento, mudança de mentalidade, desenvolvimento, para que esse novo ano, esse novo tempo, seja realmente mais assertivo. Então, a gente traz aqui alguém que está falando segundo a neurociência. Então, para a gente explicar também para quem não sabe, Amanda, o que, que é a neurociência, o que, que ela estuda, o que são. Vou fazer uma pós-graduação, eu falo, eu já sei um pouquinho aqui desse lado, gente, porque eu também tenho a pós, mas fala um pouquinho também, Amanda, para quem não sabe. O que, uhum. que a pessoa pode aprender, o que, que desenvolve para ela melhor ela tendo esse respaldo. E para quem não quer estudar, mas apenas quer saber o que que é a neurociência, conta um pouco pra gente também. Claro, claro. A neurociência, ela é uma ciência multidisciplinar. E ela tem como base o estudo do sistema nervoso e o órgão principal, o cérebro. Então, nós estudamos dentro da pós toda a estrutura, funcionalidade e as funções de cada estrutura do cérebro. Então, a gente vai chegar lá no hipocampo, que é relacionada a memórias. Vamos estudar toda a parte comportamental também, cognitiva, como memória, aprendizado. Então, a neurociência ela abrange tudo, mas o foco é estudo do cérebro e com base em comportamento. Porque são eles que levam a gente a muitas vezes ter algo disfuncional, é isso, né? Porque o Isso, comportamento, se não tiver funcional, é onde a gente vai se perdendo pelo caminho. E isso. aí se perde depois de já com mais idade, já na fase adulta, com atitudes às vezes de uma criança, é isso. É próximo a isso, falando um português mais ou menos? Claro. Isso mesmo, porque realmente, como eu falei, né, tudo que a gente vivenciou, isso vai moldar quem somos nós como adultos. Lá da infância vai nos moldar os nossos comportamentos no futuro. Então, se nós não fomos uma criança que não tivemos limites, os pais eram permissivos demais, isso vai gerar comportamentos disfuncionais lá na frente. Um adulto, um adolescente que não sabe lidar com o não, que não sabe lidar com pressão, Hum. porque realmente não teve limite, foi tá tudo certo, tá tudo bem, porque muitas vezes nós pais, né, tivemos ali algumas restrições lá no passado, aí não vamos deixar, não quero isso para mim, para o meu filho, vou fazer diferente. E aí muitas vezes a gente acaba sendo pais permissivos demais. Então, se a gente não dá limite, essa criança não vai conseguir lidar com pressões do dia a dia, Hum. não vai conseguir tomar decisões assertivas, não vai conseguir dizer o não e nem receber esse não. Ótimo. E também o contrário, quando o pai também é muito, eh, agressivo, muito taxativo, também tem isso também de uma forma negativa para a criança Com e para o certeza. adulto? Com certeza. Por quê? Porque a gente entra nessa questão das crenças limitantes. Muitas vezes aquele pai: "Você é burro, você é incapaz, você não conseguiu, você não consegue". Então a criança cria, né, cresce com aquilo de que na menor dificuldade que ele tem ali na vida adulta, ele: "Não, não vou nem tentar porque eu não vou conseguir". Uhum. Né, então, por isso que é tão importante hoje quando a gente se depara com algumas situações e a gente já identifica que tem algumas crenças, claro, que a gente identifica olhando mesmo para nós, tendo autoconsciência dos nossos comportamentos e dos resultados que nós estamos tendo. Então, se a gente identifica que é relacionada a uma crença, vamos repensar. Então, vamos mudar a comunicação. Que aí seria aí ressignificar essas crenças. Muda a Ótimo. comunicação. Ah, eu tive um pensamento de que eu não consigo, de que eu sou incapaz. Não, vamos mudar. Eu consigo sim, eu estou aprendendo e vou conseguir, então muda essa sua comunicação. Tira o não de que eu não consigo, não é para mim aquilo, e coloque de que você consegue, porque você está aprendendo, porque você está no caminho e está tudo certo, e eu vou conseguir da minha forma e da melhor forma, me dedicando, com disciplina, foco, enfim. É porque a gente, e eu vejo muitas pessoas falando, que aí começa aquela coisa de: "Ah, mas aí tudo vai falar que são os pais, tudo", não, ninguém está culpabilizando ninguém, nós só estamos falando da realidade do que acontece e que causam marcas e que a gente chama de traumas e trazem crenças limitantes e enfim,
E isso precisa ser ressignificado. Ressignificado. Ressignifiquei a palavra. Tem que ressignificar, porque senão fica naquele formato de que quando você tinha até os seus 7 anos e aquilo fica dentro de você. É uma forma de ninguém tá culpabilizando ninguém, mas só estamos trazendo a você ser responsável por aquilo que é a partir de agora. É isso, né, Amanda? Porque nós Uhum. temos um adulto, ele precisa de tomar decisões na vida e ele vai precisar ressignificar, porque senão ele vai continuar tendo atitudes infantis, imaturas e também, ou se para ele tudo bem, ok, se para você a vida tudo bem. Mas tem oportunidades que você perde, Uhum. cargos que você perde, família, então decisões que vai muito além de só, eu não quero mudar e culpa do meu pai e minha mãe. Ninguém tá falando isso. Então, como que é ressignificar? A partir do quê? E eu sei que parece ser simples na hora que a gente fala, é só Uhum. fazer isso e aquilo. Mas existe um tempo, existe uma insistência para o cérebro. Como que é isso, Amanda? Então, tudo começa a partir realmente de você mudar a sua postura na sua comunicação. E quando você fala, é de a gente falar mesmo? Falar mesmo, pra gente verbalizar. mesmo, ali no Isso. espelho, onde? Me dá todas as dicas, porque de 3 meses você não passa, viu, das mudanças. Exatamente. Então, assim, é realmente verbalizar isso. Verbalizar no espelho, escrever. Então, realmente, muitas vezes, um gatilho, né, que você viu e pensou: não, isso aqui tem a ver, isso aqui me paralisou. Né? Então, voltando ali um pouquinho, não para dar, acho que dar um gancho que acho que fica legal. Disse sim para algumas coisas que eu não gostaria. Então, isso tem muito a ver com o seu posicionamento, com as suas crenças. Então, assim, não tem nada a ver com seus valores, mas você, por não ter essa prática, esse hábito, ter crenças limitantes e também uma crença de identidade não fortalecida, você acaba dizendo sim para algumas coisas que não condiz com seus valores, não condiz com os seus objetivos. Então, é identificar. Primeiro, o que me levou a dizer esse sim que eu não gostaria de dizer? Veio alguma vozinha que me falou lá, chamar na sua, né, autoconsciência e autorresponsabilidade e ver, não, peraí, então, foi aqui, foi realmente, sei lá, pensei, foi coisas que meu pai me disse, uma tia, uma irmã mais velha, enfim. Então você escreve, dá nomes para essas situações, o que te levou a determinado comportamento, dá nome para a emoção que você sentiu. Quando a gente realmente coloca num papel, ou realmente, como você falou, né, no espelho, a gente verbaliza, isso traz uma consciência do que a gente precisa mudar. Não só, porque muitas vezes a gente só sobrevive, né? A gente vai agindo ali de acordo com a vida corrida e a gente não pensa em determinados comportamentos que nós estamos tendo, determinadas atitudes que estamos tomando. Então é realmente você parar, olhar para si e realmente dar nome a essa emoção, a essa vozinha interna que falou contigo e fez com que você tivesse ali dado um sim para alguma questão que realmente não condiz com a pessoa que você quer ser, com os objetivos que você deseja alcançar. Tá. Então, essa é a comunicação, porque muitas vezes a gente tem isso, né? A gente fala isso. Da mesma forma que tu pensas, tu és. Então, é exatamente. Então, assim, se você pensa que você não consegue, que você é fracassado e tudo mais, seu cérebro vai agir para isso, porque ele quer economizar energia aí a tudo quanto é custo, colocar tudo no automático, né? Nós temos aí, o nosso cérebro consome de 25% aproximadamente 30% da nossa energia corporal. Então, para ele, quanto mais ele economizar energia, melhor. Então, tudo que ele conseguir transformar no automático, melhor. Então, para a gente, é essas mudanças de hábitos também, né? Da comunicação e do hábito também. Eu quero tal objetivo, então eu vou me colocar em movimento, estudar algumas questões, me colocar em ambientes que me favorecem a essas mudanças de hábito e fortalecimento dessas crenças que realmente na significação, né, das crenças que eu quero fortalecer. Então você muda hábito e comunicação, acho que é o caminho. E quando você fala de mudança de hábito, tem um prazo, tem o que tanto se fala, o que hoje a neurociência diz, o que você, dos estudos que você fez, de todo o trabalho que você tem realizado aí com outras mulheres, com outras pessoas, treinamentos, existe prazo, não existe? É individual? É de cada um? Uma mudança de hábito? Se eu quero, por exemplo, a gente está falando aqui de dizer não, mas às vezes o não é pra gente mesmo, né? Então, olha, eu vou fazer uma restrição alimentar aqui por um tempo, então eu não vou
comer determinadas coisas. Olha, eu não vou deixar de ir para academia. Eu não vou daqui aquela é o nacional, né? O que todo mundo quer, né? Academia, alimentação, não falar mais com aquela pessoa que te faz mal, não ter relacionamento com aquelas pessoas. Enfim, tem um prazo, Amanda. Ajuda a gente aí. Não, na verdade não tem. É bem individual. Tem alguns estudos, né, e algumas pessoas que, né, falam sobre isso na internet e tudo mais, que em 21 dias você muda determinado comportamento, fortalece determinado hábito, né? Mas, na verdade, não existe nada comprovado realmente. Não que eu saiba, que eu tenha estudado. Porque o que eu realmente entendo dentro da neurociência, que isso é muito de acordo realmente com as nossas conexões neurais. O quanto esse hábito está, quanto mais ele está fortalecido em você, mais difícil é dele ser mudado. E nós não mudamos hábitos, assim, ele não se apaga, nós modulamos. Então, Conte-me assim, mais. se você realmente deixar de praticar algumas questões que te levam a tirar esse hábito ruim, vamos dizer, né? Esse hábito ruim, eu começo a praticar determinadas ações para que ele não tenha esse hábito ruim. Mas se depois você parar, ele pode voltar. Ah, entendi. Então ele, na verdade, ele não substitui, mas é como, vamos dizer que se fosse um empilhamento, tá aqui um hábito ruim, você vai começar a ter hábitos bons, e aí aquele vai ficando mais para baixo. Isso. E a constância, a disciplina, tudo aquilo que você está fazendo vai ficando ali em cima. Mas se você começa a parar, aquilo também Aquilo tende a voltar. tende a voltar. Entendi. Porque é algo que está enraizado neural, em você, que a gente neural. chama. Né? Então, assim, através da neuroplasticidade, que é essa capacidade maravilhosa que o nosso cérebro tem de se fazer novas conexões, de realmente ressignificar, mudar estruturalmente e também através de conexões neurais, nós podemos realmente mudar hábitos. Tá. Mudar comportamentos. Isso é a base, é a neuroplasticidade, porque o nosso cérebro ele é totalmente, vamos dizer, plástico, né? Ele se molda, não que a gente pegue e faz assim, mas estruturalmente e através das conexões nós conseguimos fazer novas conexões. Pegar ali um neurônio que tinha alguns raminhos, ele consegue fazer novos e fazer novas conexões com outros neurônios, e isso fortalece. Então, a questão do hábito realmente, eu tenho um hábito disfuncional, por exemplo, uma compulsão alimentar. Eu vou começar a fazer ali alguns tratamentos e tudo mais, mudar a minha rotina, um exercício físico, nova alimentação, e isso é um passo todos os dias. É disciplina, é constância, é foco naquele resultado que você deseja. Não acredite que em um dia, ou talvez em 21 dias, às vezes você consegue. Dependendo aí da como que estava essa questão neural. Mas, muitas vezes, não. Muitas vezes você vai precisar de mais um período aí nessa situação, nessas ações, para que realmente você deixe aquele hábito ruim e substitua por um hábito bom. Ótimo. E o que você pensa a respeito, e quando eu falo pensa dos seus estudos e tudo, sobre essa questão da alimentação, da academia, para o cérebro é a mesma coisa, cada hábito, eu acredito que sim. Ele não tem noção de que é ir para academia ou de que é ir para comer um lanche ou comer. Mas quando se faz um hábito novo, para ele é um hábito. Não interessa o quê. Então, quando você está falando, ou não, existe dopamina, quais são as formas de que a gente goste desse hábito? Será que eu consegui fazer a pergunta certa? Entendi. Assim, existe? Me ajuda aí, Amanda. Entendi. Porque a gente tem, né, explicando, se quem não entendeu, a gente às vezes não tem a vontade daquilo, até aquilo se tornar um hábito. Mas e para o cérebro? Como que a gente pode jogar para ele, me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Sim, porque assim, como eu falei, tudo que a gente tornar automático no nosso cérebro vamos dizer, melhor por causa da questão da economia de energia. E para ele entender que isso é bom, nós temos que dar um jeito de ativar o nosso circuito de recompensa, que é uma estrutura, né, do nosso cérebro, um lobo ali, o lobo insular, ele está ali dentro, que é relacionado às nossas emoções e à liberação de dopamina. Então, esse circuito de recompensa é o quê? Tudo que nós fazemos e libera mais dopamina, que isso é o neurotransmissor do prazer, o nosso cérebro entende que aquilo é bom. Então, quanto mais a gente faz aquela ação,
gostei disso, isso é legal. Então, eu vou fazer de novo. Vou te motivar, na sua farmacinha interna, eu vou motivar você, Amanda, a fazer esse hábito de novo, a fazer essa ação de novo. Porque quanto mais você faz aquilo, eu entendo que é bom, eu libero mais dopamina. E assim vai. Então, quanto mais você tem, consegue ativar esse circuito de recompensa com a liberação de dopamina, mas não significa fácil, mas é aí que Sim. começa a se criar um novo hábito, porque ele vai entender. Até mesmo isso acontece com hábitos ruins, com vícios, por exemplo. Porque o cérebro entende, por exemplo, se fumar para ele é gratificante, quanto mais você fumar, mais feliz ele vai ficar, mais dopamina ele vai liberar. Então é tanto para hábitos ruins quanto para hábitos bons. Então o circuito é o mesmo, praticamente o mesmo. Tá? Não vou entrar tanto aqui nesse detalhe, mas é praticamente o mesmo. É esse circuito da liberação de dopamina. Então, quanto mais você tem hábitos bons, entende que aquilo é bom, o cérebro ele vai te motivar a você continuar fazendo aquilo, até com que ocorra o processo de neuroplasticidade e aquilo se torne uma conexão mais fortalecida. A mesma coisa quando a gente fala de hábitos disfuncionais, hábitos ruins, como fumar, beber, enfim, drogas. E isso também é a mesma via, só que ela acaba silenciando o nosso córtex pré-frontal, que é o nosso córtex da tomada de decisão assertiva, do planejamento. Então, é como se a dopamina fosse ali para uma outra via e silenciasse essa parte do nosso cérebro que é responsável pelas decisões assertivas. Então, por isso que a gente não consegue perceber que aquilo está se fazendo mal para nós. Porque a parte ali, né, lógica, de planejamento mais racional, vamos dizer, ela está mais silenciada, agindo mais, o nosso cérebro está agindo mais pela emoção. Então, por isso que o hábito ruim, vamos dizer assim, ele vai sendo prejudicial cada vez mais, é óbvio, né? Por isso ruim. E quando a gente toma, por exemplo, decisões, faltam tantos meses para acabar o ano, falta tanto tempo para eu iniciar um novo projeto. Então, você se planejar e começar a trazer esses novos hábitos, a trazer isso, o seu cérebro automaticamente também está te ajudando, porque de alguma forma ele está liberando. É como a academia, que muita gente fala que é horrível para começar, mas quando começa, a pessoa se sente muito bem, então ela tem aquele ânimo, porque vem todo esse sentimento, essa sensação que traz com a dopamina, de você querer mais. Então, automaticamente fica, não digamos mais fácil, mas fica, vamos dizer que mais fácil, porque até então você não tinha nem a vontade, e agora você começa a ter a vontade pela sensação, vamos dizer assim, que te causa, né? Tem uma sensação de bem-estar, você tá tomando uma decisão que te traz alguma recompensa, vamos dizer assim. Então, por isso que é Exatamente. preciso a gente se posicionar também diante de algumas escolhas, para que até o cérebro comece a auxiliar. Exatamente. Mas a decisão vem da gente, né? E essa parte que você trouxe do exercício físico, ela é super importante porque ele libera, além de dopamina, é serotonina, endorfina, são outros neurotransmissores que faz com que você esteja na sensação de bem-estar, né, de relaxamento, de felicidade, euforia. Então, assim, isso, às vezes, quando você sai do exercício, você sai, né, muitas vezes pilhado, realmente, né? Aquilo te deixa bem feliz, eufórico e tal. Então, porque são outros neurotransmissores que estão participando, né, dessa questão do exercício físico, principalmente. Então, é super importante, né, também fazer a prática de exercício físico aí para mudanças de hábitos. Ótimo. E a gente falou aqui de ressignificar, eu tô colocando aqui para eu também não me perder aqui, não deixar da gente falar tudo, mas pode trazer também o que você achar que cabe aí, fora as perguntas que eu tô te fazendo aqui. Porque eu acredito que quando a gente fala em dizer não, a gente tá falando sobre muita coisa, e em especial sobre posicionamento. A gente tá falando muito sobre essa questão de você colocar limite, de você não fortalecer isso. E você coloca também, né? Quando eu coloco para você, você fala muito sobre isso nas suas mídias, em todo o seu material, sobre fortalecer o posicionamento pessoal e profissional. Então, quando você está se posicionando diante de determinadas situações, você se posiciona em 2 sentidos. Você pode fazer isso para a tua vida pessoal e para a tua vida nos teus negócios e profissional. Como que então você consegue, na hora de dizer não, Amanda? Como que é possível isso, fortalecer isso? O que o não tem a ver? Qual que quando você fala de posicionamento, o que não tem a ver com posicionamento? Embora eu sempre falo que quando você não fala nada, você já está se posicionando, né? Aham. Mas Silêncio também é um o silêncio posicionamento. já é. Mas qual que é essa relação?
Como é que o não fortalece o nosso posicionamento pessoal e profissional para você? Exatamente, porque quando você tem, voltando lá na questão das crenças, que eu acho que está muito ligado, principalmente a crença de identidade, quando realmente você eh, toma ali as rédeas da sua vida, identifica realmente quem você é, por que você está nesse mundo, o que você deseja para a tua vida Uhum. e o seu propósito, né? O seu propósito de vida também está alinhado com isso. O não para o cérebro, né? Ele não é gostoso, né? Ele vai ter aquela sensação de rejeição. Porém, quanto mais nas pequenas atitudes, a gente pode até fazer um exercício. Ah, falei sim para isso que eu não gostei, a próxima vez vou dizer não. Não, não, não. E a gente vai fazendo um exercício de tudo que você pegou ali na semana e disse sim, que talvez não faria sentido, seria um não e você não conseguiu dizer. Por quê? Porque realmente cria esse desconforto para o cérebro não e traz questões de aumento de estresse, ansiedade, porque você está indo de encontro aos seus valores. Então, a sua real identidade. Então, a partir do momento que você descobre a sua real identidade, o seu real propósito, o não, e essa é uma prática também, você dizer não realmente para o que você não quer para a tua vida Tá. e que esse não esteja realmente alinhado com os seus valores interiores. Faz com que vai ficando mais fácil. O seu cérebro entende, por quê? Ela falou não, mas ela ficou bem. Não criou uma ansiedade, não ativou nenhum gatilho ali de estresse, aumento de cortisol e nada. Por quê? Porque para ela foi tranquilo, porque está alinhado com quem ela é, junto com a sua consciência, com os seus valores. Então o cérebro começa a entender que o dizer o não também é importante e que está tudo bem. Não é algo de rejeição, algo ruim para ele. É algo que está alinhado com as suas crenças que ela veio ressignificando e principalmente a sua crença de identidade, que é para trazer realmente a questão do que você quer para a tua vida. Ela traz uma clareza mental para a tua vida. Uhum. Então, onde eu estou, aonde eu quero chegar, o que eu topo, o que eu não topo, porque isso não tem mais nada a ver com a pessoa que eu quero, né, se tornar e com os objetivos que eu quero atingir lá na frente. Então, fortalecer a sua real identidade. Isso vai facilitar com que você diga não, principalmente para essas situações mais corriqueiras do dia a dia, e vai te ajudar muito na sua saúde mental, porque realmente vai diminuir níveis de cortisol, estresse, seu cérebro vai entender que aquilo é algo positivo, porque está alinhado com questões Uhum. alinhadas ao teu real propósito. Sim. Eu estava até tentando achar aqui, eu não sei se eu achei, ó. O livro que a Amanda faz parte, inclusive, que é o sobre inteligência emocional. Inteligência Deixa eu emocional. pegar aqui, ó, José. Vocês vão vendo aí todos os bastidores aqui. Peraí. Por que eu lembrei aqui de inteligência? Não estava no script aqui, mas nós vamos falar por quê. Porque também precisa, de uma certa forma, de uma inteligência emocional para eu entender, na minha visão, e você Sim. me corrige se eu tiver, me corrige se eu tiver errada. Para eu tomar algumas decisões que vão muitas vezes chatear outras pessoas e eu não estou acostumado com isso. Eu vou deixar de ser bonzinho, eu vou deixar de agradar todo mundo, eu vou deixar, porque isso começa a ferir um pouco. Porque Uhum. quem tá acostumado com aquela pessoa que sempre diz sim pra tudo, que agrada todo mundo, Sempre que é a topa tudo. boazinha, que não quer ser visto de uma forma ruim, que quer fazer parte de todos os times, de todos os grupos, então eu prefiro não dar minha opinião, porque se eu der minha opinião, pode ser que me achem, né, errado. Essa pessoa começa também, se ela pensar aqui, depois de visualizar esse podcast, enfim, que não quero começar a dizer não porque tem coisas que eu estou fazendo que eu não gostaria, eu vou ter que ter inteligência emocional Sim. também, porque senão eu vou ver todo mundo de cara feia e não vou suportar muito tempo. Eu vou falar, puxa, estão de cara feia pra mim, puxa, não gostaram que eu falei não. Tem disso também, Amanda? E lembrando então, ó, só pra vocês conferirem um pouco, ó, a Amanda tá nesse livro aqui, ó, Inteligência Emocional, que é da editora Chave Mestra, e ela fala muito sobre isso, inclusive dentro das empresas, né, Amanda? Uhum, com certeza. Fala um pouquinho disso então, dessa relação de ter inteligência emocional com o dizer não também. Porque quando a gente consegue gerenciar essas emoções, principalmente as nossas mais primitivas, tristeza, alegria, né, o medo, então está tudo ligado. Porque realmente o nosso cérebro, como
né, eu citei, ele não gosta disso, ele se sente rejeitado quando você começa a falar não para tudo. Então, realmente, como você vai conseguir gerenciar esse desconforto do seu cérebro? É realmente treinando as suas emoções. Aqui a Uhum. gente não está dizendo de controlar, porque realmente eu não acredito nessa palavra controlar, porque as emoções elas são fisiológicas, elas vão existir, elas vão acontecer, cabe a você saber gerenciar Sim. a intensidade, o momento certo, para que aquela emoção seja sentida e impacte num seu determinado comportamento. Então, quando a gente fala de gerenciar emoções, um ponto muito importante que eu já até trouxe aqui é a autoconsciência. Então, você vê, Dé, que tá tudo ligado. Quando a gente começa a ter clareza de quem somos, trazemos ali a autoconsciência do meu momento atual, de o que eu quero para minha vida, aonde eu quero chegar, os meus comportamentos, os ambientes, os estudos que eu venho fazendo, os ambientes que eu venho frequentando, as relações que eu tenho entre pessoas, né? Estão condizentes com a pessoa que eu quero ser, com os objetivos que eu quero ter. E aí tudo isso está ligado. A partir do momento que você tem essa clareza, você começa também a conseguir gerenciar melhor as suas emoções. Questões de empatia, que também é um pilar da inteligência emocional. Então, se colocar ali no lugar do outro, mas não de eu pegar a sua dor, eu entender a sua dor. Entender e o que eu posso contribuir para te ajudar. Mas a dor é sua, você vai entender e vai ressignificar ela, gerenciar ela da tua forma. Mas o que eu posso contribuir? Isso é empatia. E dentro, né, que eu trago no livro também para o ambiente corporativo, a gente vê muito isso. Pessoas que estão totalmente adoecidas por conta de um ambiente, né, oprimido, um ambiente tóxico, com algumas lideranças que não têm essa inteligência emocional para lidar com pessoas. E a gente está falando do maior ativo das organizações, que são as pessoas. Nós precisamos de pessoas para que essas organizações venham a ter lucratividade. E se essas pessoas não estão felizes com o que fazem, com a sua liderança, elas não vão produzir. Já pessoas felizes são 31% mais produtivas, isso tem estudos que trazem. Uhum. Então, por isso que é tão importante, tanto na nossa vida pessoal, quanto na vida também profissional, a gente entender, né, saber gerenciar essas emoções e trazer aquela emoção certa para o momento certo, na intensidade certa. E quando você fala, você até recentemente me disse aí nos bastidores que você teve um treinamento também recente, falando sobre essa questão não só da inteligência emocional, mas a necessidade de vermos isso dentro das empresas, desse tema dentro das empresas. A gente já sabe que dentro das casas, então, nem se fala. Exatamente. Mas é porque na casa você tem a liberdade de ser quem você é muitas vezes. Na empresa você ainda dá uma segurada, né, como a gente fala. Mas você também trouxe dados que isso agora é oficial, isso tem a necessidade por lei de que as empresas, visualizem isso dentro eh, nos setores, que funcionários estão adoecendo e há uma necessidade muito maior de se falar de inteligência emocional, de se falar até da própria neurociência, de Uhum. dizer não, e entender também por que está dizendo não, identidade, propósito. Então, quer dizer, a gente está aqui em um podcast falando de temas que hoje foi visualizado, ainda bem, de que é necessário, né. Exatamente. Hoje saiu uma atualização de uma norma regulamentadora, que é a NR1, que é a principal norma de riscos do Ministério do Trabalho. E hoje ela incluiu os riscos psicossociais dentro dessa atualização. Então, é importante que a gente olhe para dentro das organizações a saúde mental das pessoas. Então tem vários tipos de riscos ali, ambiente, né, pressão, assédio moral, sexual, questões, né, de cargo, exerce o cargo para o qual ela foi contratada. Então tem vários tipos de riscos ali que fazem com que as empresas passem a olhar as pessoas com o devido olhar para a saúde mental delas. Por quê? Porque assim, a gente já sabia, eu comecei a estudar neurociência e comportamento na pandemia. Então já fazem aí quase 6 anos, que eu comecei a estudar isso. E a gente já sabia que com o isolamento social, a gente teria realmente um problema de saúde mental lá na frente. Isso iria explodir. E hoje tem até dados do INSS que de 2014, se não me falha a memória, de 2014 a 2024, houve um aumento aí mais do que dobrou. Hoje, em 2024, os últimos dados do INSS de pessoas afastadas por saúde mental, 470 mil casos.
Só em 2024. Então, assim, a gente já sabia que isso ia explodir. A questão do isolamento e também essa linha das pessoas não conseguirem, como todo mundo veio para trabalhar de casa, Sim. o limite de trabalho e vida pessoal. Então, isso também as pessoas começaram ali, se atrapalharam um pouco nesse limite, justamente porque será que eu vou estar empregada? Será que eu não vou estar daqui a pouco? Será que a empresa vai me mandar embora se eu não trabalhar, já que eu ainda estou de casa? Então, começa toda aquela questão realmente, né, aquele abalo da nossa saúde mental. E os dados cresceram demais, realmente, do ponto de estresse, burnout. Hoje nós estamos aí como um dos países no ranking dos top 10 aí de afastamento por burnout, que é aquela exaustão por trabalho. Sim. Amanda, a gente tá quase encerrando o nosso podcast Ai, e eu já? quero que, pois é, eu Meu quero que você traga Deus! tudo. Se você tiver algo que eu não tenha te perguntado sobre dizer não, sobre inteligência emocional, eu pergunto, é o que eu falo aqui, né? Eu pergunto dentro do meu limite de entendimento do que é. Mas vocês que são profissionais, vocês trazem aquilo que realmente as pessoas não sabem e que a gente às vezes não tem essa clareza. Então, se Uhum. de repente alguma coisa que você fala, Débora, é importante para quem tá aí nesses 3 últimos meses do ano, nesse tempo de um novo tempo, de um novo ano, quais mudanças elas podem fazer? Fique à vontade se de repente eu não te perguntei algo, tá aqui tua câmera, quiser dar dica, quiser dar conselho e puxão de orelha também vale. Para todo mundo ter esse novo tempo diferente, porque a gente sempre vê quando chega no final do ano ou no início, não, vai tudo mudar, agora sim, agora eu Aham. vou para isso, vou para academia, vou blá, blá. As promessas, Quando né? vê, a promessa ficou A lá. promessa ficou. Então, de repente, trazer algo que essas pessoas entendam que é possível, mas que precisa de tal passo, além de tudo, claro que você já falou aqui, né? Não, eu acho que o que eu posso trazer é realmente fazer um link de tudo. Da questão, né, que o nosso tema era Uhum. crenças e a questão do não, é realmente isso. Você, a partir do momento que você toma consciência, então tá ligado à sua inteligência emocional, você começa realmente a gerenciar as suas emoções, parar e olhar para si, né, ter um tempinho para você. O que que eu estou fazendo que eu não estou contente? Que tipo de resultado que eu não quero mais para minha vida? É a autoconsciência. Aí você consegue ir fortalecendo o gerenciamento das suas emoções, vai fortalecendo as suas crenças também de identidade, aí junto vem com pertencimento, que se você é sim capaz e você merece isso, né, Deus já deixou pra gente que você veio para essa vida ter vida em abundância, então você merece. Quem disse que você não merece? Uhum. Então, você vai fortalecendo as suas crenças através da sua inteligência emocional, fortalece suas crenças, começa a dizer não de uma forma mais tranquila, que isso passa a ser um treinamento para o seu cérebro de que isso é importante, porque está condizente com os seus valores, com as suas crenças e a sua intenção de vida, o seu propósito, os seus objetivos de vida. Uhum. E isso está totalmente alinhado com essa questão do seu posicionamento. Tá tudo bem você dizer não. Não é porque você não precisa concordar com tudo. De uma forma educada, né, polite, tranquila, você vai ali e dá a sua opinião, se comunica de uma forma, né, clara e objetiva de que aquilo não é legal para você, isso você não topa, e isso vai ficando cada vez mais fácil realmente para você. E as pessoas têm que entender que é uma questão de posicionamento. Quem se posiciona tem a ver realmente com a sua evolução de vida. Você não precisa dizer sim para tudo e ser infeliz, porque isso Uhum. traz realmente consequências para a sua saúde mental, estresse, ansiedade, dentro do ambiente de trabalho. Não significa que também a culpa é toda da empresa. Muitas vezes o funcionário também tem que entender que às vezes ele faz parte do jogo. Nem sempre vai ter um por favor, mas é saber identificar se aquele ambiente é tóxico ou não. Então, saiba se posicionar. Você consegue? Você tem essa liberdade de se posicionar dentro da sua Uhum. organização? Se tiver, ok. Agora, tem muitas pessoas que falam qualquer ali pressão já é um bullying, já é um problema muito sério, não consegue. Por quê? Porque tá a questão do limite que a gente falou um pouquinho lá atrás, né? A geração de hoje muitas vezes não sabe se posicionar porque não teve limites. Então, tudo é um problema. Já não quero mais brincar disso, né? Pega a bola e vai embora. Então, também tem uma linha muito tênue entre a questão do posicionamento da empresa e também do funcionário. Então, fica uma dica aqui para os funcionários, também colaboradores, de olhar para você como pessoa. Sim. Será que você está tendo essa autoconsciência, né, dos seus limites, valores
e a empresa é disfuncional ou você está com alguns comportamentos que não estão fazendo tanto sentido. Então, é a gente ter essa autoconsciência e autorresponsabilidade também dos nossos comportamentos. Ótimo. E é isso. A gente fica aqui porque eu falo, tem muito conteúdo, não Muito. dá para falar em um podcast só. É sobre vivência, é sobre dia a dia, é sobre você testar os teus limites e também, quando eu falo testar, é de coisas que você acha que não pode, como a Amanda trouxe aqui, né? São coisas que você muitas vezes acha que não pode, acredita por essas crenças limitantes, acredita de alguma forma que não tem a condição, e a gente está falando de tudo, financeiro, alguma atitude que você tem que tomar, alguém que você precisa procurar para falar algo e você tenha ensaiado há 10, 20 anos, porque tem gente que ensaia Com coisas que certeza. parecem pequenas, mas que realmente se tornam grandiosas dentro dela, e um pedido de perdão, porque a gente está falando aqui de diversos falar não, ou você se posicionar de qualquer situação, seja um pedido de perdão, seja um pedido de aumento salarial, às vezes você tem medo de receber um não e de repente você vai receber e vai continuar e acabou. Como a gente diz, o não eu já tenho, mas é bom a gente também pensar o sim eu também já tenho, porque ele Exato. só vem algum tempo depois. Pode ser nessa empresa, pode ser em outra. Então é saber que é a vida. É a vida, vai seguir. E gostei da forma que você falou de que, eu não quero mais, pego minha bola e vou embora. A gente tinha muito isso quando era pequeno, né? Principalmente os meninos que brincavam muito de bola, de que eu desço, levo a bola, mas se começar a encher a minha paciência, eu levo a bola e vou Bola é minha, embora. vou A bola embora. é minha. Ninguém vai jogar. E às vezes a gente tá tendo essa atitude, depois de mais idade, a gente fala aí dos jovens, dos seus 20, 30, mas aqui a gente também tem muitos adultos, 40, 50, 60 anos, com atitudes dessa, com certas atitudes como essa. Então vamos nos policiar, nos entender, nos conhecer, e como essa nova temporada está falando de vida com propósito. Então, qual é o seu propósito de vida? No tempo que você está e a idade que você está, qual é o propósito? Alinhado com tudo isso, com dentro de inteligência, com dizer não, com se posicionar, com tudo que a Amanda trouxe aqui, vamos dar início aí a um novo tempo, a uma nova vida, né? Com certeza. Não é fácil. Muito se fala realmente, vou ajudar você a reconhecer seu propósito, né? Muito se fala nisso, mas não é fácil. É realmente você trazer esse jogo para você, no seu interior, porque aí realmente você consegue Ótimo, encontrar o seu propósito de vida. ótimo. Amanda, quero te agradecer E muito. eu que agradeço, Dé. E quero até falar da frase sua final no livro que você coloca, porque você coloca assim, ó: o conhecimento liberta, por isso ninguém consegue parar aquele que compreendeu seu verdadeiro propósito. Então, que a gente possa ajudar essas pessoas, que elas se encontrem em primeiro lugar e depois elas mesmas vão entender quais são os seus propósitos, que muitas vezes não é o outro que vai te ajudar com isso, Exato. mas que você pelo menos tenha essa ideia aqui com esse podcast, né, Amanda? Que você pode sim entender quem você é primeiro de tudo, qual é o sentido da vida, para depois você se achando e tendo esse conhecimento que liberta, você poder encontrar teu propósito. Então quero te agradecer por fazer parte comigo Eu que desse agradeço o tempo, convite. e que a gente possa aí, tem muitos episódios vindo ainda, que a gente possa levar mais conhecimento para as pessoas. Obrigada, viu, Amanda? Obrigada, Dé. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Espero ter ajudado a todos aí com Sim. essas dicas e esse bate-papo tão leve, mas tão importante também nos dias atuais, né? Sim. Muito obrigada, viu? Obrigada eu. E obrigada a você que esteve comigo até agora. Obrigada, José, Mari, que tá ali, ó, nos bastidores também, nas gravações. Obrigada a você. E, ó, se preciso for, volte. Sempre falo aqui, volte esse conteúdo e venha assistindo, anotando, deixando marcas para que a sua vida tenha essa marca aí de um novo tempo, um novo posicionamento para você. E manda também esse conteúdo para mais pessoas, que muita gente com certeza vai precisar. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.